Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Pessoal, a gente vai falar sobre os possíveis destinos de Neymar. Do trio do Paris Saint-Germain, Neymar, Messi e Mbappé, é o que tem tido o maior volume de notícias de saída, né? E aí saída pela venda, não necessariamente saída por interesse do próprio jogador, né? Então, para a gente situar cada um dos cenários observados do Neymar, e aí eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, enquanto eu vou falando sobre o Neymar. Um ponto importante que está aqui, do trio que está à frente do Paris Saint-Germain, né, Messi, Mbappé e Neymar, é anunciado que o Mbappé ficará para a próxima temporada, né? Já era esperado que ele ficasse mais um bom tempo aí pelo Paris Saint-Germain. O Messi tem uma proposta de renovação feita pelo Paris Saint-Germain e a partir dessa proposta de renovação feita pelo Paris Saint-Germain, o Messi pode ou não optar pela sua permanência, o contrato acaba no meio do ano. Há rumores que ele poderia ir para a Argentina, né, para o News Old Boys, que é o clube de coração dele, né, o clube que foi formado. Ele poderia também ir para a MLS, que seria uma possibilidade, um caminho mais alternativo, ou poderia pensar num possível retorno para o Barcelona ou uma ida para um outro clube de expressão da Europa. E aí o Messi está no estágio de carreira onde ele provavelmente já ganhou. Estou fazendo esse vídeo no dia 27 do 2, tá? Que é quando ele vai disputar a bola de ouro, né? Então provavelmente ele já deve ter ganho a bola de ouro aí já da FIFA. Então assim, ele chega no estágio onde ele escolhe onde ele vai atuar. Basicamente é isso. Tirando os clubes da Espanha, por exemplo, que são rivais do Barcelona, e tirando os clubes da Argentina, que são rivais do News Old Boys, basicamente ele escolhe qualquer um. Então, nesse cenário todo que a gente está descrevendo, o Messi está indo muito bem nesse sentido. O Neymar, em contrapartida, é apontado como alvo de possível venda do Paris Saint-Germain, mas que ele gostaria de permanecer. Então, a informação é que ele gostaria de permanecer, mas ele é apontado como uma possível venda do Paris Saint-Germain, até porque o Paris Saint-Germain tem interesse em outros jogadores também estrelados, né, vou colocar assim, que eu acho que são interessantes também para a gente observar. E aí vamos a alguns rumores e vamos identificar cada um deles e seus pontos positivos e negativos. Nas últimas semanas apareceram 5 grandes rumores, eu vou tratar todos como rumor, que seriam Chelsea, Newcastle, Manchester, tanto United quanto City, né, então esses dois aí também estariam interessados, e o Liverpool mais recentemente. E aí vamos observar algumas coisas aí nesse cenário. Chelsea já vem passando por uma reformulação de elenco, basicamente. Se não ganhar a Champions, não estará na próxima Champions. Né? Ele está em nono ali da Premier League, ou seja, está muito difícil de ir. Se imaginar que tem ali uma vantagem muito grande para Tottenham, tem United, tem City e Arsenal, são os 4 da Premier que provavelmente vão para a Champions League. É muito difícil imaginar alguma coisa nesse sentido para o Chelsea. Tá? E nesse cenário a gente vê, vou colocar aqui para vocês o elenco, né, o conjunto de jogadores aqui atual. Deixa eu só achar aqui. E aí a gente pode trocar uma ideia a partir disso. Tá? Então, vou colocar aqui na tela para vocês. Esse é o elenco atual do Chelsea. Então, você tem dentro da função que o Neymar joga, e eu estou imaginando o Neymar como ponta, tá? Não necessariamente como camisa 10 ali, mais centralizado, você vai ter ali o Pulisic, que pode jogar, o próprio João Félix por vezes pode jogar, não é muita dele, mas por vezes pode jogar, o Mudryk que chegou agora, você tem o Sterling que também chegou há pouco tempo, o Mason Mount pode atuar nas duas, o Ziyech pode atuar nas duas, né? Mais para a direita do que para a esquerda, mas pode atuar nas duas. Você tem outros jogadores aí que vão te dar possibilidade no elenco de atuar na mesma função do Neymar, mas sejamos honestos, dentro do elenco do Chelsea não tem um jogador do nível do Neymar. Não tem esse jogador do nível do Neymar. O Neymar hoje seria a maior estrela do Chelsea. O único empecilho do Chelsea é não disputar Champions, provavelmente.
Não imagino que ele vá avançar tanto na Champions. Aí é só uma questão de eu achar que existem outras equipes mais fortes na disputa diretamente pelo título. Mas é uma equipe que tende a disputar a próxima, assim, não 2023-24, mas a 24-25 provavelmente, né? Então, assim, pensando em médio e longo prazo, o Chelsea pode ser um ambiente muito salutar para o Neymar, inclusive tirando foco numa competição internacional, né? Você ter um foco mais voltado numa competição nacional, você ter uma equipe em organização, a gente ainda não sabe quem vai ser o técnico desse Chelsea, mas você acaba tendo esse cenário para observar da equipe do Chelsea. Já a equipe do Newcastle, né, vamos aí também à observação da equipe do Newcastle. A equipe do Newcastle talvez seja a equipe mais enxuta que a gente vai ter aqui nessa análise, né? E dentro dessa equipe mais enxuta, é uma equipe interessante. Uma equipe que provavelmente vai disputar a Champions no ano que vem, né? Ou tem chances de disputar, está ali na quarta, quinta colocação, né? Hoje, dia 27/2, o Newcastle está na quinta colocação, mas tem 2 jogos a menos do que o Tottenham, que é o quarto colocado. Se ganhar os 2 jogos, passa o Tottenham ainda com acho que uns 2 ou 3 pontos de diferença. Então, nesse cenário, você tem sim um bom goleiro, você tem um bom lateral direito, é uma equipe em construção, mas é uma equipe que ainda vai construir seu nome. Assim, não me parece uma equipe pronta ou uma equipe que vá, por mais que possa ir para a Champions League, uma equipe que vá disputar na Champions League algo à vera. Talvez ali passar da primeira fase, dependendo do confronto de oitavas e quartas, mas quando chegar ali na fase decisiva, acredito eu que é uma equipe que ainda não tem elenco para ir bem em 2, 3 frentes diferentes. Então, assim, ela está indo bem na Premier League, mas ela não tem competição internacional. Na hora que ela passar a ter competição internacional, começa a complicar a situação, porque você começa a ter que ter uma equipe mais completa, e ela não tem, de fato, ainda. Então seria uma ida para o Newcastle, mais uma ida nesse cenário. Já o United, eu confesso para vocês que eu não consigo ver o Neymar atuando aqui. Tá? E não consigo ver porque imagino que essa equipe esteja basicamente fechada em termos de contas. Você já teve investimento aí. Você tem o Garnacho aumentando a produção. Você tem o Elanga, que foi bem pelo menos no começo da temporada. Você tem o Sancho, que está voltando a jogar e começando a jogar bem. O Antony perdeu e ganha espaço, vem atuando e vem variando. O Marcial e o Rashford estão mais centralizados, mas mesmo assim ainda jogam naquele ponto. E não é o perfil de contratação. Né? O perfil de contratação, pelo menos do Ter Stegen, não tem sido esse. E eu não imagino que seja. Mas, obviamente, é uma oportunidade de mercado você trazer um cara do tamanho do Neymar para jogar na tua equipe. Né? Então, assim, imaginando que as coisas possam caminhar nesse sentido, é uma oportunidade de mercado para a equipe, mas eu, sinceramente, não vejo a atuação dessa forma. Né? Não vejo Neymar atuando no United. Já na equipe do City, o rumor foi muito por uma fala do Guardiola, né, falando que ele gostava muito do futebol do Neymar. E o City tem um elenco mais enxuto de fato. Mas, de novo, a gente está vivendo uma temporada onde o City está se reorganizando. E eu imagino que para a próxima temporada haja muita, mas muita venda, muita transferência para a equipe do City. Por quê? Porque ele precisa se reorganizar como um todo. Então, tem outras posições que eu acho que são mais carentes nesse grupo do que necessariamente a ponta esquerda. Né? Porque o City não joga com camisa 10 de fato. Né? Aquela posição ali seria, se caso fosse culpado, seria o Kevin De Bruyne. Não imagino que o City vá contratar esse ponto. Eu imagino que o City vai investir em laterais, eu imagino que o City vai investir nos meias centrais. Então eu acredito que se for, por exemplo, para gastar uma grana pesada, o Bellingham está na frente do Neymar como potencial de contratação para a equipe do City. E seria muito mais útil para a equipe do City. Faria muito mais diferença, não porque o Neymar seja ruim, mas porque a distância do Neymar hoje para o Grealish, por exemplo, em termos de rendimento, não vai ofertar tanto quanto uma distância de você trazer o Bellingham em detrimento dos outros meias centrais
que você tem ali, fora que você pode recuperar o Phil Foden, fora que você tem outros jogadores ali que possam atuar, e até mesmo o Julian Álvares tem começado a ganhar espaço, atuando na ponta, caindo para o centro, voltado aí muito mais para a direita, mas assim, você ainda tem essa questão relacionada ao City se reorganizando, então você não sabe bem se o Neymar vai ter espaço, porque você não sabe que elenco que a gente vai ter e que características que a gente vai ter para a próxima temporada. Já o Liverpool é outra equipe que passará provavelmente por grandes transferências, né? Hoje, né, dia 27, saiu a notícia de que o Liverpool estaria disposto a vender o Salah e que o primeiro interessado no Salah seria justamente o Paris Saint-Germain. Pensando numa possibilidade de troca entre os dois, seria interessante. O ambiente do Liverpool parece um ambiente mais saudável do que o do Paris Saint-Germain, apesar de eu achar que o Liverpool passará pelo mesmo que o Chelsea, não tenderá a não disputar a próxima Champions League, né? A situação do Liverpool hoje, dia 27/2, é muito pior do que a do Chelsea, né? Que vai enfrentar o Dortmund, o Liverpool já vai enfrentar o Real Madrid na volta, né? Foi 5-2 e o Chelsea só perdeu de 1-0. Pensando nessa reformulação do elenco, pensando em trabalhar com um cara como o Klopp, eu acho que fica muito legal. Assim, acho que casaria muito bem com as características dos jogadores que devem vir também para esse Liverpool. Né? Se fala muito na contratação de um zagueiro para formular a dupla com o Van Dijk, e fala-se muito na contratação de mais alguns meias centrais e volantes para reformular o elenco ali, principalmente no centro de campo. Então, assim, a gente está olhando para um cenário onde essas equipes estão se reformulando. E, é claro, observar isso dentro de um contexto numérico também. Né? A gente está falando, quando a gente fala das equipes em transição, a gente tem que pensar nesse cenário. Se a gente for imaginar o Liverpool, é um Liverpool que joga muito bem em casa, muito mal fora. Então a gente está falando de uma equipe que vai variar muito e que está em construção. Quando a gente fala do United, por exemplo, né, o United que também está em construção. Obviamente muito mais avançado que o Liverpool, mas também em construção. Quando a gente fala do Manchester City, né, melhor mandante aí da competição, há uma diferença aqui, mas já há uma estabilidade. Você já tende a disputar a Champions, você já tende a disputar o título da próxima temporada da Premier. Você vai para um elenco muito recheado, um elenco com maior capacidade. E quando a gente pensa no Newcastle, a gente pensa numa equipe muito bem organizada, de fato, mas que ainda está em construção, que ainda apresenta um nível que está subindo, está em ascensão. E talvez esse não seja o ponto da carreira do Neymar para isso, né, para você chegar e resolver. E pensando na equipe que hoje parece ser a mais forte na disputa, que seria justamente o Chelsea, a gente está falando da equipe com o pior overall, com a pior colocação entre essas, não só por conta da tabela, mas também por conta da organização como clube, né, que tem impactado diretamente na construção da equipe e na dificuldade da formulação de um modelo de jogo. Então, quando a gente pensa nessa construção da carreira do Neymar, a gente tem que levar todos esses aspectos em consideração. Local ideal? Provavelmente o City seria o local ideal, pensando nisso. Mas com mudança de perspectiva e postura do Neymar. O local que eu acho que seria mais adequado para ele nesse momento seria o Liverpool. Esse seria o supra-sumo ali, que seria um intermediário entre Chelsea e City. Né? Newcastle, eu não vejo ele pegando esse projeto agora, no começo, sem grandes estrelas ao lado, e o United não vejo espaço para ele. Mas nesses outros três, o Liverpool para mim seria a melhor escolha, principalmente se houver a saída do Salah, você passa a ter mais espaço dentro do elenco, né? E também passa a ser a grande estrela da companhia, né? Passa a ser a grande estrela de um Liverpool que disputou o título de Champions até a temporada passada e que tende a se reerguer nessa nova temporada. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou do vídeo? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e vai!